Tecnologias aplicadas à cartografia, vamos explorar juntos o fascinante universo das tecnologias aplicadas à cartografia, um domínio onde a ciência de dados, a engenharia e a computação se encontram para decifrar e modelar o nosso mundo. Para profissionais que atuam nas intersecções entre direito, tecnologia da informação e geoprocessamento de dados, dominar estes conceitos não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para transformar dados brutos em inteligência estratégica e tomar decisões com segurança e precisão. A grande revolução na cartografia moderna começou com a capacidade de observar a Terra à distância, uma técnica conhecida como sensoriamento remoto. Em sua essência, é a ciência de obter informações sobre um objeto ou uma área sem contato físico, principalmente através de sensores a bordo de satélites ou aeronaves. Para entender o poder de uma imagem de satélite, precisamos decifrar suas 4 dimensões ou resoluções. A primeira é a resolução espacial, que talvez seja a mais intuitiva. Ela define o nível de detalhe geográfico da imagem, ou seja, o tamanho da menor área na superfície terrestre que um único pixel representa. Uma imagem com resolução espacial de 30 metros significa que cada pixel cobre uma área de 30 por 30 metros. Já uma imagem de alta resolução com 30 centímetros permite distinguir carros, árvores e até pessoas. A aplicação deste conceito é direta. Em direito, para uma ação de reintegração de posse, uma imagem de satélite com alta resolução espacial pode servir como prova material, demonstrando a data exata da construção de uma cerca ou edificação em área invadida. Em tecnologia da informação, um sistema de inteligência artificial para contagem de veículos em estacionamentos de shoppings necessita de imagens com altíssima resolução espacial para que o algoritmo consiga identificar e diferenciar os carros individualmente. A segunda resolução é a resolução espectral, que se refere à capacidade do sensor de distinguir diferentes comprimentos de onda da radiação eletromagnética, muito além do que o olho humano pode ver. Sensores multiespectrais capturam imagens em várias bandas, vermelho, verde, azul, infravermelho próximo, etc. E cada tipo de material na superfície, como vegetação, água, solo ou rocha, reflete essa energia de uma maneira única, criando uma assinatura espectral. Em geoprocessamento, um analista utiliza a resolução espectral para diferenciar tipos de cultura agrícola, identificar áreas de estresse hídrico na vegetação ou até mesmo mapear a presença de minérios específicos no solo, tarefas impossíveis com uma fotografia comum. A terceira dimensão é a resolução temporal. Ela indica a frequência com que um satélite revisita e captura uma imagem da mesma área. Alguns satélites podem passar sobre o mesmo ponto a cada 16 dias, enquanto outros o fazem diariamente. Essa capacidade é crucial para monitorar processos dinâmicos. Em direito ambiental, a prova de desmatamento ilegal é frequentemente baseada na análise de uma série de imagens com alta resolução temporal, mostrando o antes e o depois de uma área de floresta. Em tecnologia da informação, uma seguradora agrícola pode desenvolver um sistema que utiliza imagens diárias de satélite para monitorar a saúde das lavouras de seus clientes e automatizar o acionamento de apólices em caso de eventos climáticos extremos, como geadas ou inundações. Por fim, temos a resolução radiométrica, que descreve a sensibilidade do sensor em detectar variações de intensidade da radiação refletida. É a profundidade de tons que a imagem consegue registrar. Uma imagem de 8 bits, por exemplo, pode registrar 256 tons de cinza, enquanto uma de 12 bits registra 4.096. Essa maior sensibilidade permite análises mais sutis. Em geoprocessamento, uma alta resolução radiométrica é fundamental para estudos oceanográficos, permitindo a distinção de pequenas variações na temperatura da superfície do mar ou na concentração de clorofila, indicadores importantes para a pesca e o estudo de correntes marítimas. As imagens brutas capturadas por esses sensores, no entanto, contêm distorções causadas pela curvatura da Terra e pela perspectiva do sensor. Para que possam ser usadas como um mapa preciso, elas precisam passar por um processo de correção geométrica chamado ortorretificação.
Uma imagem ortorretificada é aquela que foi ajustada para ter uma escala uniforme, como um mapa, permitindo medições diretas de distância e área. Para um advogado, a validade jurídica de uma imagem de satélite como prova em um processo de demarcação de terras depende de sua correta ortorretificação e georreferenciamento, atestados por um profissional qualificado. Uma vez processadas, as informações extraídas dessas imagens precisam ser armazenadas e manipuladas. É aqui que entra o geoprocessamento, um campo multidisciplinar que utiliza softwares específicos, os Sistemas de Informação Geográfica, SIG, para tratar dados georreferenciados. Esses dados são estruturados principalmente de duas formas. Os dados geoespaciais vetoriais representam as feições do mundo através de primitivas geométricas, pontos, árvores, linhas, rios, estradas e polígonos, lotes, municípios. Este modelo é ideal para representar objetos com limites bem definidos. Já os dados matriciais, ou raster, representam o espaço como uma grid contínua de células, ou pixels, onde cada célula tem um valor, sendo ideal para representar variáveis contínuas, como altitude, temperatura ou uma imagem de satélite. A estruturação desses dados é um trabalho técnico rigoroso, guiado por especificações como as da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército ou as especificações técnicas para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais do Patrimônio Público Federal, que definem as regras para mapear os bens da União. Em tecnologia da informação, um desenvolvedor de um banco de dados espaciais para uma prefeitura precisa implementar essas estruturas para garantir que os dados de IPTU vetoriais, representando os lotes, possam ser cruzados eficientemente com imagens de drone, raster, mostrando as edificações. E no direito, a análise da conformidade de um projeto de infraestrutura com a legislação de uso do solo depende da interpretação correta de dados vetoriais que definem o zoneamento urbano. Instituições como a Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, por exemplo, são pioneiras no uso dessas tecnologias para gerar informações estratégicas para o governo, produzindo estudos e modelagens de dados geográficos que substituem políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional. O trabalho dessas instituições demonstra como o geoprocessamento, alimentado por dados de sensoriamento remoto e estruturado em bancos de dados robustos, é a base para uma gestão territorial eficiente e informada no século XXI.